Um, dois, três, quatro. Bom, galera, falando agora sobre, né, elementos que a gente já consegue a partir dessas definições, elementos que nós falamos anteriormente, a gente consegue falar, por exemplo, de algo que é fundamental e eu disse pra vocês, então isso aqui você tem que sair da aula de hoje que você é craque nisso aqui, né? Ou pelo menos gravando mesmo, que é grande ideia porque é uma fórmula. Que é a forma de você determinar o comprimento de uma circunferência, tá? Esse comprimento de uma circunferência, na verdade, ele vem de uma conta muito antiga, né? Vários povos, inclusive antes de Cristo, já falavam sobre o comprimento de uma circunferência ser sempre um valor calculado de uma mesma maneira, né? E eles chegaram nessa conclusão a partir de uma fração, que é assim, sempre que você... eles perceberam que tinha um valor, que é o que a gente chama de π, que era justamente equivalente, né? Se você pegar qualquer circunferência, sempre você achava esse valor, esse π, né? Que é aproximadamente 3,14. E aí o cálculo do comprimento, a galera percebeu que sempre era equivalente à divisão do comprimento da circunferência em questão dividido pelo seu diâmetro, né? Eu vou colocar aqui 2r, mas poderia ser d também, de diâmetro. Então, a partir dessa fração, dessa comparação do comprimento com o diâmetro, a galera foi percebendo, né, ao longo do tempo, que para qualquer circunferência, seja a circunferência da base do Yakult, a circunferência, sei lá, de uma roda, de um pneu, enfim, gigantesco, a gente sempre vai ter uma mesma relação, né? Então, se a gente passa esse 2r para cá, a gente meio que chega numa forma de calcular o comprimento de uma circunferência, que vai ser sempre o diâmetro vezes o π, né? Que é o 3,14. Π esse que, por mais que a gente, né, seja uma comparação aqui, π é o que a gente chama de número irracional, né? Número que não dá para ser escrito numa forma fracionária. Porque 3,14 é uma aproximação, imagino que você já sabe dessa história, né? 3, 14, 15, 9, 2, 8, por aí vai, é uma dízima não periódica. Então, o π é um número irracional. E aí, essa fórmula, como eu estava te dizendo, eu acho que ela é crucial. Você tem que saber bastante isso aqui, beleza? Então, π é sempre uma constante. E aí, te recomendo... Se ela está fazendo uma questão e está vendo que envolve comprimento e no final não tem π, as opções não estão em função de π, é que provavelmente ou vai cortar ou então ele quer que você substitua. Eu, Kaique, costumo fazer as contas sempre levando o π até o final. Eu costumo, né, vou levando assim, com paciência, mas vou levando e substituo no final. Porque pode ser que numa dessa levando até o final você consiga cortar. E aí você precisa substituir para depois cortar, sacou? Você pode ter esse trabalho a menos. Bom, mas faça da maneira que se sentir mais à vontade. E aí, galera, falando um pouquinho sobre, né, ainda sobre esse comprimento de circunferência, quando a gente fala de arco, a gente também tem uma relação, além da de comprimento, né? Ou seja, a circunferência é um comprimento de 21,7, de 32 centímetros. Tem uma relação também angular, né? Porque quando a gente fala de uma volta completa, além de estar falando de 2πr, que é a fórmula que a gente falou, a gente pode estar falando em ângulos em 360 graus, né? Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, proporcionalmente, a gente pode falar que 2πr, ou seja, o comprimento de uma circunferência, está proporcional ao ângulo de 360 graus. Sim? E aí a gente pode falar de outros arcos menores de uma circunferência. Por isso, eu vou traçar os raios aqui dessa circunferência, tá? Então, raio. E aí, justamente quando a gente traça esses raios, a gente meio que dois elementos acabam surgindo, né? Bom, tem um ângulo aqui, que eu vou chamar esse ângulo de θ, e tem o comprimento, que é o que a gente chama de comprimento de arco, né? Vou chamar aqui de vértices A e B. Então, esse comprimento AB, desse arco AB, ele vai ser, com certeza, da mesma maneira, né? Proporcional ao ângulo que ele enxerga. Porque se esse ângulo fosse todo 360, estaria proporcional a 2πr em comprimento. Tá. Mas para saber, então, o comprimento AB, esse comprimento AB pode vir através de uma regra de 3. É isso mesmo que você está pensando. Através de uma regra de 3, proporcional ao ângulo que ele tiver. Então, se aqui for 60, 60 está para o comprimento AB, assim como 360 está para 2πr. Beleza? Essa é a relação que eu queria que você tivesse em mente também. Sempre você pode fazer essa regra de 3 para achar quanto vale, né? Que é como se esse arco ele fosse a borda de uma fatia da pizza, né? É isso. Eu sei que a pizza toda, o comprimento toda a borda, digamos assim, toda a borda do πr está proporcional a toda uma volta de 360. Mas a fatia de pizza, ela determina uma borda menor, a B. E essa borda menor está de acordo com o ângulo que ela enxerga, né? Ou proporcional ao ângulo que A enxerga. Porque o ângulo de 360 enxerga esse arco. E θ vai enxergar esse arco. Aí, se toma só o cuidado, porque pode ser que uma questão trabalhe com essa ideia de comprimento de arco e as informações estejam em radianos, né? Tudo bem isso? Se esse comprimento estiver em radianos, eu recomendo você fazer uma adaptação. Um ajuste mesmo, né? Porque, vou anotar isso aqui também, a gente sabe que a outra unidade mais usada, que 1π radiano são equivalentes
a 180 graus. Aí tem uma galera que meio que escreve a regra de 3 de novo, né? Tipo assim, 2πr está para 360, seriam 2π radianos. Então, θ vai estar para B. Aí, se você colocar aqui, fizer essa adaptação, você vai estar achando o θ em radianos também. Então, toma só esse cuidado. Beleza? Mas aí são adaptações só, indicam a mesma coisa. Bom, seguindo, eu acho que a gente também, aproveitando o ensejo de ângulos, eu já separei pra gente aqui para falar de ângulos que aparecem na circunferência. Tudo bem? Bom, o ângulo central parece até que tá errado, né? Porque assim, o ângulo central, isso me remete ao centro e o centro não está sendo circunferência, tá? Isso faz algum sentido. Mas eu não queria focar nisso não. Foca no seguinte. O que seria o ângulo central? Basicamente, ter um vértice no centro. Então, qualquer ângulo que tenha vértice no centro, o nome dele é ângulo central. Por exemplo, esse θ é um ângulo central, porque ele está justamente com vértice no centro. Beleza? Então é isso. E aí, uma relação que esse ângulo central tem é que ele é justamente igual ao arco, tá? Que ele enxerga. Então, se tem um ângulo com vértice no centro, que é esse ângulo θ. E ele está enxergando um arco AB, angularmente falando, o ângulo θ é igual ao ângulo do arco AB. Porque tu sabe, né? 360 é tudo. Mas isso aqui é um pedaço de 360, né? É menor do que 360. Então, sempre em relação ao ângulo, né? O ângulo que isso aqui determina é o ângulo que determina o ângulo central. Beleza? Então, o ângulo central é sempre igual ao arco. Foi? Tá. Tem outro também que é muito importante, que é o ângulo inscrito. Por definição, sabe o que é um ângulo inscrito? É um ângulo que tenha vértice na circunferência formado por duas cordas. Beleza? Então, enquanto ângulo central, vértice no centro e formado por dois raios, ângulo inscrito é justamente vértice na circunferência e... Vou chamar esse vértice aqui, deixa eu ver... Vou chamar de AB, vou chamar aqui de C. Só para manter o AB aqui nesses pontos, pode ser? E aí, se você tem esse ângulo inscrito aqui, vou chamar ele de alfa. Por definição, ele vai ser, eu vou demonstrar isso para você rapidinho, esse alfa ele sempre vai ser a metade do arco que ele enxerga. Eu vou demonstrar isso para você rapidinho, se liga. Olha a mágica aí, moleque, tô brincando na tecnologia, me deixa, hein? Ó, se liga. Eu vou fazer a demonstração por que o ângulo inscrito ele é metade do arco, vê se você me entende. Eu vou marcar um vértice aqui qualquer C, eu vou marcar os vértices que eu vou traçar A e B. Beleza? Tranquilo? Então, teoricamente, esse ângulo C aqui, inscrito, ele seria igual ao arco AB. Show. É metade do arco AB. Mas por que isso acontece? Para determinar isso, né, eu sei que tem um ângulo aqui, eu vou fazer uma demonstração, então se liga. O importante não é a demonstração em si um final, tá? Ó, se a gente traça o diâmetro, o que é o diâmetro? São dois raios, né? Ou a maior corda que passa pelo centro. Então, tracei aqui, diâmetro. Foi? Esse diâmetro, ele divide, não igualmente, divide esse ângulo inscrito em dois, né? Que eu vou chamar de alfa e beta. Pode ser? Então, dois ângulos não são necessariamente iguais, alfa e beta. Se a gente, por acaso, traçasse os raios em relação ao vértice A em relação ao vértice B, eu não sei se você consegue perceber. Vamos lá. Centro aqui eu vou chamar de centro O. Vê se você consegue perceber que o triângulo CAO ou AOC, ele é um triângulo isósceles. Tu consegue chegar nessa conclusão? Caso não, é só você perceber que CO é raio e o AO é raio também. Então é um triângulo com dois lados iguais, dois ângulos iguais. Quais são os ângulos? Os opostos, né? Os lados iguais, então beta, a gente já falou sobre isso, triângulos. E aqui seria beta também. Mesma coisa, vai ser, mesma mecânica vai ser no triângulo BOC ou COB. Se liga, porque ele também é raio aqui. Isso aqui também é igual. Então a gente tem dois ângulos iguais nesse triângulo, que aqui embaixo, alfa. Show? Tranquilo? Tá. Uma parada que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, para finalizar a nossa demonstração, é que num triângulo qualquer, sempre você tem o tal do teorema do ângulo externo. Então pensa assim, se esse ângulo aqui fosse 30 e esse ângulo 70, quanto seria esse ângulo aqui e quanto seria o de fora? Bom, o de dentro seria 80 porque tem que completar 180. E o de fora seria 100 por quê? Dois motivos. Ou você pode olhar que é sempre para dar meia volta, ou você também pode se ligar que 100 é equivalente à soma dos não adjacentes. Tá? É porque meia volta entre soma dos ângulos internos vale a mesma coisa, né? 180 graus. Então, por isso que eles têm essa relação. Então, 100 é equivalente aos internos não adjacentes. Tranquilo? Então, se você olhar para cá, esse ângulo aqui embaixo
né? Esse ângulo aqui embaixo, ele vale 2 alfas, assim como esse ângulo aqui embaixo vale 2 betas. Opa, tem uma relação aqui, porque o ângulo inscrito que enxerga esse arco AB vale beta mais alfa, ângulo inscrito está valendo beta mais alfa, e o ângulo central está valendo 2 beta mais 2 alfa, é o dobro, né? Daqui para cá eu multipliquei por 2. Então a gente pode falar que o ângulo central, o ângulo central, ele é o dobro do ângulo inscrito, ou, agora sim, o ângulo inscrito é metade do ângulo central, tá? Que é isso que a gente vai escrever aqui. Ó, se liga, peguei minha folha aqui, voltei aí, dei Ctrl Z na mágica. Então a gente sempre pode afirmar que o ângulo inscrito, e assim, a demonstração não era o mais importante, só queria te mostrar isso, que o ângulo inscrito, deixa eu subir mais, agora foi, o ângulo inscrito alfa sempre vai ser a metade do arco que ele enxerga. Ou, se você quiser uma outra relação também que pode ter, é que tem uma relação direta entre central e inscrito, como a gente viu na demonstração. Então, sempre o ângulo inscrito é metade do ângulo central. Você pode anotar essa informação também, ela pode ser importante. Se você souber o ângulo central, você já sabe o inscrito. Mas repara que você vai saber o inscrito dos mesmos vértices, né? Tipo assim, então você tem esse central aqui, que né, relacionado aos mesmos vértices. Aqui seria o quê? Aqui seriam 2 alfas. Central é o dobro do inscrito, ou o inscrito metade de central. Foi? Aí eu acho que essas duas relações, sem demonstrações, só gravar isso aqui mesmo, isso é importante. Agora os próximos subtópicos, o 3.3 e 3.4, não acho que super vai aparecer para você não. Porém, eu acho que ainda assim vale a pena falar, porque pode ser que apareça. Se liga.